Olá, meu nome é Patrick Moreira e esse é o Morgan Pro, um podcast sobre a indústria, tecnologia e conhecimentos do universo metal-mecânica. O nosso conteúdo é voltado tanto para profissionais quanto curiosos e hobbyistas. Seja qual for o seu caso, será um prazer ter você conosco. Bom, vamos lá. O episódio de hoje é sobre custos no processo de soldagem e o objetivo aqui é falar um pouco sobre a cadeia de valor desse processo. Quando a gente fala de cadeia de valor do processo Mig-Mag, a gente está falando de 4 variáveis principais de custo. A primeira delas é a mão de obra. Em segundo lugar, vem o custo do arame. Em terceiro lugar, vem o custo do gás. E, finalmente, o custo de energia elétrica. Então, o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre cada uma dessas variáveis, sobre cada um desses elementos da cadeia de custo do processo Mig-Mag e entender formas de reduzir custos, ganhar produtividade e incrementar a qualidade do produto final. A primeira variável que a gente vai falar é sobre a variável do custo de energia elétrica. E quando a gente considera essa variável na cadeia de valor do processo Mig-Mag, tem um fator que é o principal que a gente tem que observar, que é o fator do equipamento. Quando a gente fala de equipamentos de soldagem Mig-Mag, a gente tem uma série de fontes no mercado com diferentes tecnologias e, de forma bem resumida, as fontes mais modernas, que são inversoras, são as que têm ali um melhor aproveitamento da energia que é consumida e acabam sendo máquinas bem mais econômicas nesse sentido. Além de que elas acabam permitindo ali um arco elétrico bem mais estável também, né? Então, fontes modernas, inversoras, não necessariamente com muita tecnologia embarcada, já conseguem trazer uma economia muito grande se comparado com máquinas transistorizadas, transformadoras, que existem aí no passado e que continuam ali no parque industrial de algumas empresas, né? Esse é um fator muito importante. Outro também ligado ao consumo de energia elétrica é a questão também de entender qual que é o parâmetro mais adequado, né, para fazer a soldagem. Porque se a gente considera ali, por exemplo, uma velocidade de arame mais alta e uma tensão mais alta, né, que são variáveis que a gente controla ali no painel da máquina, né, que o soldador controla isso, é natural que você tenha um consumo de energia maior. Mas isso tem que ser avaliado considerando também o ganho de produtividade. Porque talvez um consumo de energia instantâneo maior ali, no fim das contas, talvez vai permitir talvez até uma economia, né, ao longo do processo como um todo. Por quê? Porque você vai ter uma taxa de deposição maior. E com a taxa de deposição maior, o soldador ele consegue fazer uma soldagem com uma velocidade maior também, né? Acaba ganhando produtividade. Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? A gente nunca pode olhar cada variável dessa de forma isolada, porque a gente sabe que existe uma influência muito grande sobre outros aspectos da soldagem. Então são parâmetros para a gente observar pensando nessa variável. Agora, um ponto muito importante, quando a gente fala de energia elétrica, né, no processo Mig-Mag, ela geralmente é um dos menores custos que a gente tem no processo. Então eu diria que às vezes decisões tomadas ali com o intuito de ganhar produtividade acabam reduzindo o custo do processo como um todo, mesmo em cenários que você tem ali um aumento no consumo de energia elétrica. Isso aí tem que ser muito levado em conta na hora de fazer as escolhas de processo.
seguindo a ordem decrescente de custos do processo de soldagem Mig-Mag, a gente entra na variável de gás de proteção. E é uma variável que geralmente é o terceiro custo, né, no processo, principalmente quando a gente fala de soldagem de aço carbono, que é o mais comum, mas que acaba tendo uma influência grande sobre outras variáveis também. E quando a gente fala de gás de proteção, é muito importante entender que gás de proteção não é tudo igual. Existe no mercado um leque muito grande de gases para fazer a soldagem, e é muito importante ter um critério na escolha desses gases. A primeira geralmente está relacionada ali com o material que vai ser soldado. Se, por exemplo, você vai soldar inox, por exemplo, no processo Mig-Mag, é muito importante você respeitar alguns limites com relação à quantidade de gás ativo. E o gás mais ativo usado em misturas ali para soldar Mig-Mag com arame sólido, por exemplo, é o CO2. Então existem alguns limites aceitáveis ali para a gente não ter nenhum problema metalúrgico. Mas além dessa questão ligada ali ao material que vai ser soldado, tem questões também ligadas ali à produtividade. Então algumas misturas, alguns componentes, eles vão trazer ali uma produtividade maior e que, por consequência, vão trazer uma redução de custo, ou talvez até mesmo uma qualidade diferente, né, na soldagem. Então quando a gente fala, por exemplo, de gases em geral no processo Mig-Mag, é importante lembrar ali os 3 principais materiais, né? A gente já falou de inox, que é importante ali a gente ter uma certa limitação de gás ativo. No caso do CO2, o recomendado pela literatura é de não passar ali de 4% de CO2, para a gente não ter grandes problemas ali com corrosão intergranular, que também é conhecida por sensitização. Mas também, quando a gente vai para materiais talvez como o aço carbono, a gente acaba ficando com um leque muito grande de opções. Com o arame sólido, por exemplo, um 70S6, que é muito comum no mercado, a gente pode usar desde o CO2 puro ou até misturas ali com 8% de CO2, por exemplo. E é importante entender que essa escolha vai impactar também ali no custo de soldagem. Porque é muito comum, talvez, imaginar que talvez um gás que tem um custo um pouco maior vai ter uma influência muito grande no processo, o que não é verdade. O gás, quando a gente fala de Mig-Mag, no aço carbono, por exemplo, costuma ser a terceira variável de custo somente, né? Ela só não é menor do que a variável da energia elétrica. Então, se a gente considera ali um gás de proteção que vai trazer algum ganho de produtividade, com certeza pode ser uma escolha muito boa, mesmo que o custo unitário dele seja um pouco maior do que talvez um outro gás mais tradicional. E essa comparação ela fica muito evidente ali quando a gente pensa, né, na soldagem de aço carbono, de Mig-Mag, comparando, por exemplo, a solda com CO2 puro e a solda ali com alguma mistura, né, mistura de argônio e CO2. Então, quando a gente considera misturas, por exemplo, é muito comum a gente ter ali, por exemplo, um arco mais estável, né, que vai reduzir ali a incidência de respingos. E a gente sabe que respingo acaba sendo ali um material jogado fora, que vai deixar o arco mais estável e vai permitir, às vezes, regulagens mais agressivas, né, que você vai conseguir talvez ali uma taxa de deposição maior. E a gente sabe que com taxa de deposição maior a gente consegue aumentar a velocidade de soldagem, né? Então soldar uma quantidade maior de peças ou soldar ali talvez um comprimento linear maior, né, no mesmo tempo. Então isso é muito importante e vai impactar, né, nas outras variáveis que a gente vai falar à frente ali, que são as principais
variáveis de custo, né, do processo Mig-Mag. Então, é um tipo de assunto que não pode ser deixado de lado, né? Não somente a escolha desse gás, mas também fazer ali a especificação e o controle correto da vazão desse gás, né? Então, quando a gente fala de processo Mig-Mag, né, é muito comum a gente ter EPS ali que falam de vazões da ordem de 12, 15 litros por minuto. Só que a gente encontra às vezes nas empresas soldadores usando 20 litros por minuto, 25, em cenários ali que são totalmente controlados, né? Não estou falando de um cenário, por exemplo, que você está numa área aberta, que precisaria ali de uma vazão maior para compensar talvez alguma corrente de ar. Então isso também acaba sendo ali, né, um custo desnecessário e que não contribui diretamente ali para o processo. Seguindo na ordem crescente, do menor para o maior, a gente chega agora na segunda principal variável de custo no processo Mig-Mag, que é o custo com arame, com consumível, com metal de adição. Como a gente já falou, a gente está desconsiderando aqui, logicamente, os custos ali com a chapa, com a tubulação, e considerando somente ali as 4 variáveis ligadas diretamente ao processo de soldagem. E o arame acaba tendo uma influência muito grande, e é lógico que dependendo da liga do arame, isso pode tomar uma proporção maior ou menor. Por exemplo, quando a gente fala de processo Mig-Mag com inox, o metal de adição acaba tendo um peso muito grande, né, nesse custo do processo como um todo. Então é muito importante entender que quando a gente fala aqui dessa ordem, né, dos custos principais do processo Mig-Mag, isso pode variar dependendo ali do metal de adição que está sendo utilizado, dependendo do gás, dependendo do tipo do equipamento, dependendo ali dos parâmetros de soldagem, da região também, né, onde a empresa está inserida. Mas é uma variável com certeza muito importante, né, que é o custo do arame. E como que a gente controla, né, essa variável? Um primeiro ponto é tentar reduzir desperdícios, né? Quando a gente fala de arame, é muito importante a gente entender ali a nossa eficiência de deposição. E aí eu vou até um pouco além e falo da eficiência considerando questões até mesmo como respingo, né? Porque o pessoal às vezes avalia, né, a eficiência ali de um consumível, né, considerando se ele tem ou não escória, alguma coisa do tipo. Mas é importante considerar também a eficiência de deposição no seu processo ali. Porque se você tem uma quantidade grande de respingo, quer dizer que você utilizou, consumiu, gastou uma quantidade de arame ali que não foi depositado, propriamente dito, ali no cordão de solda. E isso acaba sendo um dinheiro jogado fora, né? E um outro ponto também é entender também a geometria do cordão de solda. Porque quando a gente fala do consumo de arame, é muito importante entender que é lógico que uma velocidade de arame maior, né, parâmetros mais agressivos, talvez vão permitir ali cordões mais robustos. Mas será que precisa realmente assim dessa robustez toda? Por isso que é importante conhecer o projeto da junta soldada, entender ali qual que é a especificação, pegar ali geometria da perna, né, do cordão de solda, entender quais são as dimensões, para que, lógico, se tem ali, né, um parâmetro que vai atender do ponto de vista estrutural, que vai atender ali o que foi especificado, mas que também não gaste arame em excesso. Aí tem um outro fator também que é importante, que é com relação a outra variável que a gente falou, né, no bloco anterior, que é do gás. Então, por exemplo, gases que tem um percentual maior de argônio,
né, misturas, por exemplo, que tem um percentual maior de argônio, eles têm a tendência a gerar cordões ali que tem um reforço menor. E é importante lembrar que esse reforço ele não tem função estrutural na junta soldada, né? Ele é um material que fica ali para cima da junta soldada, que não tem função estrutural e que algumas indústrias ele é até mesmo retirado, né? Reforços muito altos, muitas vezes assim, tem um apelo, né, visual indesejado, ou talvez pode comprometer alguma montagem. Então acaba sendo talvez um desperdício em dobro, né? Porque você coloca ali um material desnecessário e pode ser que talvez tenha que até gastar mais tempo, né? Depois mais recursos retirando esse material com a esmerilhadeira, com a lixadeira ou algum dispositivo semelhante. Então é muito importante entender essas variáveis, né? Mas por outro lado também procurar arames ali que tragam uma taxa de deposição adequada. Por exemplo, talvez você soldar ali uma junta, né, de um material de maior espessura usando um arame 0,8, por exemplo, você vai acabar tendo ali um impacto negativo muito grande, né, no seu processo, porque a taxa de deposição vai ser baixa. Então, quando a gente fala do custo do arame, né, a gente tem que levar em conta também essas escolhas de parâmetro, entender qual que é a bitola mais adequada ali para o processo. E lembrando que quando a gente fala de cada uma dessas variáveis, né, elas nunca andam sozinhas, né? Se você tem ali, por exemplo, uma chapa de uma maior espessura e usa um arame com espessura maior e você aumenta a taxa de deposição, você acaba ganhando em termos de produtividade. E aí a gente entra agora, né, na última variável, né, do processo de MIG-MAG, pensando do ponto de vista de custos, e que acaba sendo aí a principal delas. Bom, a gente entra agora na nossa última variável de custo do processo MIG-MAG. E é interessante que essa variável ela não somente tem um peso muito grande do ponto de vista de custos, mas também ela recebe uma influência muito grande dos outros fatores que a gente falou aqui ao longo do episódio. E quando a gente fala de mão de obra, não tem como pensar em algo diferente de produtividade, né? Então, tudo aquilo que a gente falou, né, ligado a escolhas ali, ligado à questão da parte da energia elétrica, escolhas ligadas à parte ali do gás, escolhas ligadas à questão ali do arame, tem uma influência muito grande, né, sobre essa parcela de custo da mão de obra e acabam sendo potencializadas, né, diante do peso, né, que essa parcela tem no processo como um todo, no custo dele. E aí é muito importante assim, buscar, né, ferramentas para que você tenha ali um melhor aproveitamento possível dessa mão de obra que inclusive cada vez é mais escassa, que é o soldador, né? O soldador ele é pago para soldar. Ele não é pago, ou pelo menos não deveria ser pago para ficar fazendo acabamento em peça, ficar esmerilhando peça, para ficar ali talvez soldando uma peça por muito tempo de forma desnecessária, fazendo cordões talvez enormes, com grandes reforços, com grandes geometrias de forma desnecessária, ou ficar talvez ali fazendo o que a gente chama de trabalhar a solda, né, de forma desnecessária, que é o tecimento. Então tudo que a gente muda nas outras variáveis que vão ajudar o soldador a ter uma velocidade maior de soldagem tem uma influência muito grande do ponto de vista de redução de custo, né? Então até mesmo um equipamento, que seja um equipamento talvez assim mais fácil de se regular, um equipamento mais estável, isso vai influenciar de forma significativa no custo de soldagem. Um gás que vai permitir ali uma velocidade de soldagem maior por ser mais estável do ponto de vista ali de estabilidade de arco,
vai ajudar. Um arame que permite uma taxa de deposição maior, né? E vai com certeza ajudar nisso tudo, né? Ainda mais quando você tem ali uma incidência baixa de respingo, né? Porque quando não é o soldador que está tirando o respingo ali, é talvez alguma pessoa de um setor de acabamento. Então isso tudo aumenta de forma muito significativa, né, o custo do processo de soldagem, né? Então eu diria que todas essas outras variáveis que a gente conversou, além do custo direto que elas têm, elas acabam tendo uma influência muito grande, né, em cima dessa variável que é o fator humano. Então é algo para a gente tomar muito cuidado, tá? Entender muito bem de que forma que está sendo utilizada a mão de obra, talvez pensar em formas de ter dispositivos, por exemplo, que facilita a montagem de peças e que o soldador perde menos tempo às vezes preparando a peça e mais tempo efetivamente soldando. Então gabaritos, por exemplo, podem ajudar muito nisso, né? Então essa é uma variável importantíssima, né, e que com certeza, se for bem observada, sempre tem oportunidade de melhoria. Pessoal, a gente chega então aqui no final do nosso episódio, que foi uma conversa rápida, mas procurando abordar os principais custos ali do processo de soldagem MIG-MAG, coisas que a gente pode observar no dia a dia, né, do contexto de produção e que vão trazer ali ganhos significativos, né, para a empresa, que vão permitir, como a gente falou no início, ganhos de produtividade, redução de custos, incremento na qualidade do produto final. Então é sempre muito importante estar monitorando, né, todas essas variáveis, todos esses custos, tentar mensurar isso, né? Porque aquilo que não pode ser mensurado dificilmente vai conseguir passar por uma melhoria. É muito importante entender em que ponto que a gente está, os custos atuais do processo e buscar ali formas de reduzir esses custos, né? E quando a gente fala hoje do nosso cenário industrial que é cada vez mais competitivo, com certeza pequenos percentuais ali de ganho ou de redução de custo com certeza acabam refletindo ali em grande competitividade para a empresa, né, e para o mercado onde a gente está inserido. Eu agradeço então a presença de todos, foi um prazer poder dividir um pouquinho desse conhecimento com vocês e a gente fica à disposição para poder falar um pouco mais sobre a indústria, sobre o mercado e o universo metal-mecânica, sempre com o objetivo de trazer algum conhecimento a mais que vai trazer ali um ganho, que vai fazer um diferencial no dia a dia de todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.